Olá, Perspectiva no Ar. Estamos buscando gente que interessa, que mexe com o olhar normal que a gente tem todos os dias na rotina do cotidiano. Eu convidei um querido amigo, velho amigo, para vir conversar conosco hoje. É um artista, Ariston de Souza, e eu vou contar como eu o conheci e por isso começamos a nos relacionar desde então. Lá nos anos 60, a Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, aquela antiga, barroca, foi derrubada, foi dinamitada. Os altares da igreja, que eram altares muito trabalhados, em madeira muito antiga, coisa de 200 anos, eles foram resgatados pela igreja e estavam muito deteriorados. Eu conheci o Ariston fazendo a recuperação desses altares e das peças em madeira. Fiz uma matéria para a revista RDM na época, uma matéria bonita, tal, muitas fotos, e eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele. E depois ele vem acompanhando hoje, ele faz esculturas, tive o prazer de prefaciar um livro de poesias que ele escreveu, e eu trouxe para a gente falar dessas coisas do espírito e da memória, que neste momento agora, mais do que nunca, a gente precisa se agarrar em alguma coisa, que o mundo está mudando, a pandemia mexeu muito com a gente, é um tempo de reconciliar conosco mesmo. Ariston, é um prazer em ter você aqui. Bom, Onofre, primeiro bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo também. O prazer é todo meu, Onofre. A alegria estar aqui de volta, te revendo, né? Isso é muito bom. Ariston, aquela vez que nós nos conhecemos, aquilo deve ter 10 anos, 12 anos, por aí. Você estava recuperando, revitalizando os altares antigos da Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Terminou aquele trabalho? Sim. Ali é o seguinte, naquela época, a gente tinha pego os altares, que estava ali no Seminário da Conceição, onde hoje, que também foi revitalizado, né? Sim, foi. E hoje é um museu de arte sacra que funciona, eu não vou dizer para você assim, plenamente, né? Como deveria. Mas assim, o trabalho que foi proposto, foram feitos, né? Na época, como você falou, eram 5 altares da antiga matriz, foi demolida em 68, e esses altares ficaram, só ali no seminário, parece que ficaram quase 20 anos ali jogados. Jogados, né? Jogados. Estava jogado, né? É verdade. Olha, é incrível, você chegava lá, tinha camada de 10, 15 centímetros de fezes de pombo, de rato, porque ele tem muito pombo, né? Em cima dos retábulos, aquela folha de ouro, você não via folha de ouro, você via aquela coisa preta, escura. E foi até na época do João Carlos, do governo Blairo Maggi, o João Carlos queria restaurar aquilo lá. E eu já estava trabalhando na igreja de São Benedito, no restauro da igreja de São Benedito. E aí ele me incumbiu Isso gerou uma polêmica muito grande, até porque na época chamou até nacionalmente, assim, o IPHAN, né, nacional, teve que vir para ver o trabalho que eu estava fazendo, e foi muito gratificante, porque chegou a uma conclusão que não tinha pessoas que faziam aquele trabalho que eu estava fazendo, porque eu refiz partes que não tinha mais. Você refez em madeira. Você viu isso lá, você fez uma matéria comigo na época, na revista, você viu. Então, refiz em madeira, na mesma madeira, que é o cedro, né? Cedro rosa, os altares são de cedro rosa. Então, tipo assim, tinha 2 altares de 1730, que eram os das laterais da igreja, né? Demolida, né? Aqueles altares, aproximadamente 1730, 1740. Aqueles altares lá tinha, por exemplo, um que estava completo. Você lembra que quando você chegou, eles estavam no chão, deitados? Lembro. Como pedras, como um quebra-cabeças, né? Eu fui juntando e tal. E o outro, faltava peças de um lado, mas eu tinha referência daquele. Ah, sim. E também histórica, das fotos, né? E aí eu fui refazendo, por exemplo, tem uma mesa lá, que você chegou de ver na época, eu refiz a frente dela inteira. Então, quando o IPHAN veio, chegou à conclusão que o trabalho tinha ficado tão igual ao antigo, que não podia pintar. Para não interferir, porque, tipo assim, historicamente, se você chegasse com o seu netinho lá, por exemplo, você olhava e falava, não, isso aqui está sem pintar porque foi feito agora pelo artista. Isso aqui é de 200 anos atrás. Eu já não me lembro mais, faz tanto tempo, aqueles altares, o altar todo
Armação de madeira. E que mais? Você fala na capela, na antiga matriz, como ele era montado? A referência que a gente tem das fotos, porque é o seguinte, tinha os dois laterais, que esses que eu estou te falando, que é estilo Dom João V. Aí tinha... Era a moldura de... Como é que é? Era madeira, era coluna em madeira, né? Colunas salomônicas, né? Aquelas colunas salomônicas feitas em espiral, toda trabalhada. Ah, sei. Aí tem o esplendor em cima, tem todo o dossel dele trabalhado. Na verdade, o retábulo, ele é, como que eu posso te dizer? Praticamente, ele é montado nas colunas, né? Aí tem as míssulas, tem a frente, que é a mesa do altar. E ele vai montado na parede. Então ele dá 7,30 metros de altura, cada altar daquele, para você ter uma noção. É como aquele que a gente vê na igreja, quem estiver nos vendo agora, que frequenta a igreja de São Benedito, por exemplo, é mais ou menos aquele estilo lá, é aquilo lá. Né? Então ele é montado, Onofre, para você ter uma noção, até um dia eu lembro que você foi lá e você falou, Ariston, você acha que você está sozinho aqui? Você lembra que você falou isso? Eu até arrepio. Eu falei, cara, às vezes eu acho que não, porque eu converso comigo mesmo, né? Porque era um quebra-cabeça. Ali, Onofre, em média, você chega a 80, 100 peças para montar um altar. Você vai montando, né? Peças, a coluna tal, aí vem a base, aí vem a coluna, a míssula, o anjo que vem e compõe. Esse material, esses altares, esse, por exemplo, 1730, foi feito onde? Isso aí é uma história, eu tenho vários livros que eu já li sobre isso, ele não tem, assim, uma certeza, mas tem teses, né? Sim. Falam que esses altares vieram de Sorocaba, São Paulo, foi doado, né? E tem, por exemplo, nós estávamos falando dos dois laterais, sim. Aí você pega o altar mor, que esse já não tinha mais, esse a gente achou algumas peças dele. Aí até falavam que naquela época era comum os padres, né, eles, para construir a própria catedral, eles doavam peças, né, em troca de alguma outra coisa para fazer a catedral. Não tinha da década de 60, não tem essa questão da consciência de patrimônio, não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha até Tanto porque... não tinha que a catedral foi derrubada. É verdade. É porque você vê, o IPHAN já, bem depois, né, o IPHAN não tinha como aquela fiscalização. E outra coisa, Nova, independente de, a gente está falando de ter o IPHAN ou não, mas assim, você falou uma coisa, a gente que já tem uma certa vivência, quando você faz, é natural, você não valoriza aquilo, assim, parece que, você faz. Hoje ninguém faz mais. Aí ele vira uma peça artística valiosíssima, né? Porque foi feita há 200 anos. Eu até ainda digo, quando alguém fala que não tem quem faz, eu falo, eu estou aqui, estou perdido nesse mundo hoje de tecnologia, mas eu faço esse trabalho que fazia há 200 anos. Eu me recordo que eu fiquei muito impressionado na época, aquela folha de ouro, né, que é o dourado que tem nos altares. Nos altares, sim. Hoje não se usa mais a folha, usa tinta dourada e tal, né? Mas naquele tempo era folha de ouro, em Minas, aqui. Parece que aqui em Vila Bela só que... O Cáceres ainda tem, Cáceres tem, São Gonçalo aqui ali na catedral, ali no alto do morro ali, aquela catedral gótica, ali tem. Onofre, acontece assim, a folha de ouro na época, foi bom você tocar nisso, porque na época eu estava com aqueles altares, o pessoal cobrou muito a questão de segurança. Porque as pessoas que não têm conhecimento, você vê, ele fala assim, a igreja toda feita de ouro. Mas aquele valor é um valor artístico histórico. Sim. Ele não tem valor para você vender, para derreter e pegar o ouro. Né? Eu até, uma vez eu fui em alguns programas, entrevista que você fez comigo mesmo, eu também falei isso. Teve um programa de televisão que eu fui, não lembro qual a emissora, que eu peguei a folha de ouro na mão e fiz assim, ela sumiu. Aí eu falei, você está vendo? Ela não tem valor. Ela é uma lâmina muito fina que você aplica em cima da madeira, tem um certo... Eu posso falar aqui rapidão? Claro, claro. Quem está nos assistindo. Esse é um assunto raro, tem que falar. Então, Onofre, é o seguinte, hoje se usa folha de ouro. Acontece assim, é que não fazem altares como faziam também antigamente. O ciclo do ouro, você sabe, você é mineiro, Minas teve um ciclo de ouro de 60 anos, interrupto, né? Foi. Então, por quê? Lá, os caras tinham, a folha de ouro era feita em lingote, as batia, então a folha de ouro era mais espessa. Por isso que aqueles altares estão intactos, né? Depois disso, eu já estou assim acelerando para chegar até hoje. Sim. Hoje tem a modernidade, ela é feita em máquina, então ela é finíssima, né? É uma folha fina. O que você faz? Você trabalha madeira,
né? Você faz a talha que você quiser fazer, depois você lixa a madeira, você vem com a camada como eles faziam. Porque hoje os caras aplicam muito, assim, falando, como é que fala, artesanalmente, com mordente, verniz mordente. Que ele é um vernizinho que você passa, e passa a questão de 10 minutos, aí você faz, ele está dando aquela colagem, né? Ele está aderindo. Aí você põe a folha, mas ele não pode brunir, como brune os altares. O que é brunir? Isso aí, muito boa pergunta. Por quê? Os altares, você olha, ele fica tipo ouro mesmo. Uhum. Então, ele é feito com gesso cola. O gesso cola, na época, era feito com a cola de coelho, no século XVIII. Você não pode trabalhar com ela menos e nem mais de 60 graus. Agora, você imagina como que o mestre Ataíde fazia isso? Eu tenho hoje um equipamento que eu controlo, a 60 graus de trabalho. Ele não tinha como. O que ele fazia? Porque você trabalha com ela no banho-maria, essa cola você trabalha com ela quente. Sim. É banho-maria, então você tem que estar com ela dentro da água ali, né? Com aquela temperatura. Aí você coloca a vasilha ali, com a cola de coelho, você coloca, tem a quantidade que você coloca de cola de coelho e mexe para ela dar aquela... Ela é feita do intestino do coelho, a cola de coelho, da cartilagem mesmo, do intestino. Sim. Hoje você compra ela granulada. Naquela época os caras matavam o coelho para fazer a cola, você vê como que era, né? Aí o que acontece? Você pega a cola, você faz aquela... Ela fica quase que um líquido. Ela não chega a ser um mingau. O mingau vai ficar a hora que você põe o gesso. Sei. Aí você põe o gesso, ele vai virar tipo um mingau mesmo. Mas antes você trabalha com ele um pouco mais fino para você passar na madeira, sobre a madeira. Onofre, o trabalho não é pôr a folha, o trabalho é você preparar para pôr a folha. Aí você coloca ali, vamos supor, 10 camadas daquele gesso cola. Você vai passando, ele secou, você vai passar de novo. Depois você lixa ele, aquilo fica liso e fica aderente, né? Porque tá com a cola de coelho. Aí tem uma outra que você usa para finalizar, que chama bolo de Armênia. Isso aí você usa, é uma argila que vem da Armênia mesmo. Você compra ela é avermelhada, tem ela amarela, tem ela avermelhada. Para folha de ouro a gente usa avermelhada. Sim. Aí você mistura ela naquela cola que eu estou te falando, só na cola de coelho com água, banho-maria, 60 graus, sim, derrete ela. Aí você pega e dá uma camada. Ela fica tipo aquele chocolate. Você já viu aquele chocolate assim, quando ele está fazendo ovo de Páscoa, né? Sim, é mais ou menos aquilo para quem está nos vendo. Fica uma calda bem grossa. Isso. Ele fica liso. Aí você dá uma lixa fina, com a lixa bem, a mais fina que você tiver, lixa 300, por exemplo, grana 300. Beleza, aí você limpa bem o pó, aí você passa, a gente fala água de dourador, que é a água também quente, com um pouquinho de cola de coelho, para ela aderir mais ainda. Aí você passa ela e põe a folha. A hora que você coloca a folha, ela junta. Aquilo ali você deixa 2, 3 dias, ela seca, aí você vem com a pedra de ágata, uma pedrinha, sim, e você brune em cima. É o polimento. Aí é o polimento. Você olha, você fala, isso aqui é feito de ouro. Só que, não te cortando, só para... Claro. Porque hoje, você falou uma coisa muito interessante. Eu tô falando isso aqui, muita gente vai falar, puxa, que trabalha com isso, ele fala, mas eu não faço esse tipo de trabalho. Por quê? Porque hoje não compensa você fazer. É um trabalho caro. Por isso que, você vê, eu falei de 1730 dos altares. Depois você pega já os neoclássicos, né? Já surgiu bem depois. Depois vem o rococó, que é o estilo que o Aleijadinho dominou, né? Depois vem o neoclássico. O neoclássico já partiu mais para pintura, as colunas mais lisas, sem detalhes. Como se diz assim, menos folha de ouro. Por quê? Porque o ciclo do ouro estava acabando. E os caras falaram, os artistas não está tendo artista que faz mais, não tem mais. E foi deixando. Hoje, está partindo para coisa mais lisa. Né? Então, quando cai no restauro, você tem que trazer de volta aquilo que era, aí você tem que fazer idêntico àquilo que era. Aquela folha de ouro, eu não tinha noção, eu tive noção lá com você quando eu fui lá fazer a reportagem para a revista RDM, 2008, 2009, eu tenho revista, por aí. Né? Aquela folha, ela era feita naquele tempo por algum artesão, né? Como é que faz aquilo? Então, eu tenho um livro lá que relata muito isso, é interessante, tem até fotos dos caras trabalhando. Se você pegar no 1700, né, por aí, os caras que trabalhavam com aquilo, eles tinham uma notoriedade, assim como uma classe de elite no Império, porque era um serviço super refinado. Eles trabalhavam com lingote mesmo. É engraçado que a gente fala... Lingote é uma barra de ferro. De ouro.
Não, o lingote sim, aí trabalhava, eu confundi, o lingote é a barra de ouro. Eles botavam a barra de ouro em cima da chapa de metal e era feito na marreta. Aí tem o último processo, a gente fala muito desse negócio, intestino do coelho, do boi, eles usavam, eles punham aquela pele fina para ir batendo, para não danificar, quando já estava bem no final. Só que aí é o que eu falei para você, por isso que você pega essas igrejas hoje no mundo, né? 1700, 1600, você vê igreja que está perfeito o ouro. Tem outras que você olha, o ouro já praticamente está danificado, já está acabado. Por quê? Porque naquela época a espessura era maior. Então aquilo ali se conservou, né? Sei. E hoje não, hoje é uma película, né? Então assim, aqui nós temos, esses altares aqui eu tive o privilégio, e por um lado foi muito bom, até porque pela ignorância de quem vinha de fora para fazer os trabalhos. Os caras chegavam aqui e passavam goma laca em cima da folha de ouro, é aquilo que você falou. O cara não quer trabalhar com a folha de ouro, porque tem todo esse trabalho que eu te falei, e ele usa a purpurina com goma laca. A goma laca, ela é a base de álcool. E isso, eu até falei isso para o pessoal do IFAM na época, e foi feito um relatório, entregue do João Carlos, e eles acharam interessante. Por quê? Porque o cara foi passando goma laca em cima e criou uma camada que protegeu a folha de ouro da fezes de pombo, porque a fezes de pombo ela é ácida, né? É ácida. Ela vai acabar com a folha de ouro. Vai corroendo. E protegeu. Quando eu limpei aquelas camadas, que eu tirei toda aquela goma laca que os caras tinham sobreposto em cima, o ouro apareceu. Foi onde deu aquele trabalho que você viu quando você chegou. Você falou, nossa, mas eu não sabia que esse negócio era bonito assim. E era... Eu fico imaginando o trabalho que dá, porque é micro detalhe, né? Tem que ter uma paciência e uma... Tem que ter o quê? Onofre, é incrível, né? Eu sou muito espiritualizado também. E você falou um negócio uma vez assim que eu falei, cara, é aquela coisa, eu acho que tem alguma coisa, porque hoje, se você pegar, não é fácil trabalhar. O cara acha, quando ele vê uma obra de escultura pronta que eu faço, ele fala, nossa, mas o cara já imagina pronto, mas ele não sabe o que é você pegar um bloco de madeira bruto e desbastar ele na mão, tirar o excesso que você quer para chegar. Aí vem tudo isso que você perguntou agora, do acabamento, o cara vê aquele coisa polida, ou talvez com detalhe de ouro, quando é uma imagem sacra, ele fala, mas não sabe o trabalho que dá. Então, muita gente, eu vou até... para ilustrar isso que você está falando, eu era guri em Goiânia ainda, antes de vir para cá, eu tinha uns 16 anos. Eu vim para cá em 81, né? Já cheguei aqui com 21 anos. E o Ciron Franco, você deve conhecer, que é um artista hoje goiano, né? E é internacionalmente conhecido. Fez aqueles painéis ali de Trindade e Goiânia. Isso. E o Ciron Franco, na época eu achei, ele foi um dos, ele não sabe disso, né? Eu nunca falei com ele, mas eu acho que ele é até um dos culpados de eu ser um cara que insisto com a arte. Porque eu vendo uma entrevista dele na TV Anguera, lá em Goiânia, na época, ele falou assim, olha, ser artista não é para qualquer um. E aquilo me pareceu assim muito arrogante da parte dele, né? Eu falei, vou mostrar para esse cara que eu vou ser. E comecei naquela época a batalhar e tal, aí esqueci disso, vim para cá. E depois eu vim entender por que ele fala isso. Ele tem razão, não é para qualquer um. Mas sabe por quê? Porque é tão difícil que o cara desiste no meio do caminho. É igual falar para você, ser um jogador de futebol não é para qualquer um. O cara para no meio do caminho, ele desiste, é muito difícil. Porque o cara, ele vê você lá fazendo, igual eu falei, você está na exposição com os trabalhos, ele acha fantástico. Mas ele não sabe a dificuldade que você tem para fazer chegar. Eu perguntar uma coisa, naquela ocasião eu não perguntei, depois me ocorreu e eu não te perguntei, que a gente pouco se vê. Mas na hora em que você pega um altar daquele, todo aquele trabalho, ou em ouro, ou esculpido no cedro há 200 anos, mais de 200 anos, quase 300, né? 1730, 2030, está chegando aí, a gente pode arredondar para 300 anos. Era um outro mundo, um outro país. Aí teve alguém que pegou a madeira, cortou, serrou, tudo com as ferramentas da época, né? E consegue produzir aquilo ali. Na hora que você pega para restaurar uma peça como essa, você entra no espírito da peça, dá um transe ali, vamos colocar assim, uma espécie, uma certa mediunidade, uma certa conexão, que é a palavra mais moderna, dá uma conexão com aquela energia que está expressa na peça.
Onofre, até parece assim, a gente falando isso assim, para quem está vendo agora, fala assim, é meio assustador, mas não é, é incrível. Entra assim, porque assim, quando eu estou fazendo um trabalho daquele lá, eu começo a imaginar como que aqueles caras viviam na época, como que eles faziam, e o processo, é o que eu acabei de falar para você, assim, esse trabalho não tem como. Lógico, a tecnologia, ela muda alguma coisa. Sim, mudou. Uma máquina, uma coisa que você usa que não tinha na época. Mas assim, o processo de fazer é o mesmo. Aí às vezes eu penso, falo, poxa, mas será que parece que eu estou vivendo na época deles. Você está entendendo? Assim, às vezes eu fico ali trabalhando e eu isolo desse mundo. Eu fico ali e falo, poxa vida, que coisa mais legal. Você já conversou com algum desses artistas antigos, assim, conversou com ele, teve uma conexão de como se estivesse conversando, de dialogar? Eu vou ser muito franco com você. Já assim, não que eu fique conversando com eles, mas assim, às vezes eu estou ali fazendo aquele trabalho ali tão concentrado, vamos supor que você dá um deslize ali, de você tocar na madeira que não podia ali, dá uma quebradinha que você tem que colar. Aí às vezes eu falo assim no meu íntimo, né? Falo, como a gente refere a algum artista do passado, que eu não sei se seria, vamos supor, brasileiro, a gente fala sempre do Aleijadinho. Sim. Né? Aí eu peço desculpa, falo, me desculpa, sabe? Não é assim que trabalha, Ariston. Aí eu fico conversando comigo mesmo. Não é assim que trabalha, rapaz, tem que fazer como ele fazia. Aí você está ali, como se diz, fazendo um auto, né? É um diálogo com a pessoa que não está ali, mas você acaba conversando. Eu vou dar um exemplo, esse assunto não acabou, você não vai escapar dele. Eu tenho o meu médico urologista, o Zé Alberto Alves, um grande urologista e também um grande amigo, aqui em Cuiabá. Um tempo desse, nós estamos conversando, eu acabo sempre sendo o último paciente dele, porque a gente mais proseia do que consulta. E ele é mineiro, manso, e os mineiros mansos, como o goiano manso, a conversa não acaba nunca, demais, né? Depois que acaba, você fala, mas hein? Aí volta. Ele me disse que no meio de uma determinada cirurgia, às vezes dá um impasse, ele para, respira, e quando ele volta, é como se uma mão guiasse ele. Ele enxerga exatamente E ele considera isso uma intervenção espiritual. Então ele não está sozinho na hora que está operando. Nós não estamos sozinhos aqui nesse momento. De jeito nenhum. Você, quando está no trânsito, está no carro, sozinho ali, está escutando uma música, você não está sozinho. Na verdade, a gente nunca está sozinho, né? Então, no caso do Zé Alberto, que é esse lance da cirurgia lá, no seu caso, você sente que não está sozinho? Não, sinto sim. Isso aí, você falou uma coisa aí, Onofre. Eu estou até revelando isso para todos agora aqui. Eu tenho uma coisa assim, você fica muito sozinho, né? O ateliê meu lá na Várzea Grande hoje é uma residência que eu tenho e eu montei um ateliê lá. Então eu entro, é murado, eu tranco o portão, fico lá dentro. Então eu até falo, é eu e Deus ali, né? Por isso que eu gosto de escrever às vezes, porque é uma forma de conversar também, sabe? E quando eu estou fazendo um trabalho assim, como você perguntou, você sente a necessidade, tem hora assim, você percebe, sabe? Você arrepia. E o arrepio é uma coisa que mostra que parece que está alguém ali perto de você. É a energia. Aquela energia, aquela coisa. E às vezes, eu termino um trabalho, quando eu olho para ele, isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu agradeço, eu falo, oh, Deus, obrigado. Sabe, eu fico falando comigo. Você tem a sensação de que aquele trabalho não foi você quem fez? Não foi só você? Ah, não. É isso que eu ia te falar. Onofre, eu acho que na vida ninguém faz nada sozinho. Você sabe por quê? O que eu penso assim, todo dia eu agradeço a Deus pelo mecanismo das minhas mãos, elas não ser trêmulas, por eu ter força nas mãos para trabalhar, porque é uma coisa que eu adoro, eu amo fazer. E aí eu falo assim, hoje você vê o ser humano, eu vinha estar conversando isso com meu filho agora no carro, falei assim, ao mesmo tempo que você é tão forte, você é tão frágil. Você pode dormir e acordar com essa mão paralisada. Então, o que você é nessa vida? Não é? Você é uma máquina ali, à disposição de um ser maior, que eu creio que seja Deus que está ali te utilizando para fazer o bem para as pessoas. Então, eu só sou um instrumento. Normalmente, quando eu escrevo artigos há muitos anos, e, olha, eu posso confessar isso com muita tranquilidade. Eu não sou uma pessoa exatamente religiosa de igreja, eu sou um espiritualista.
tem a minha forma de ver a fé. E sento no computador com uma palavra na cabeça. O resto, num grande número de vezes, eu sou meramente uma ferramenta. Conexão. Isso. Alguém põe na minha cabeça o que eu vou ter que escrever e eu sinto quando está acontecendo. Aí eu tenho um comportamento de não reagir, eu não discuto. Eu vou escrevendo, absolutamente consciente, cabeça no lugar, eu sei do que eu estou falando. Eu apenas não resisto a essa corrente de energia que talvez precise que se diga alguma coisa e eu sou a ferramenta, porque eu sou um homem de escrever, você um homem de esculpir e trabalhar. Então eu penso que eu estou batendo nesse ponto porque você me mostrou algumas coisas que você fez, mas as coisas que eu já vi na arte, não dá para sair de uma cabeça só, né? Não, Você crê numa inspiração? Não, eu compactuo com você, sim, eu penso dessa forma e eu disse isso uma vez, há muito tempo atrás, que eu falei isso num lugar, até numa reunião política, eu falei, o artista ele dorme, às vezes desanimado e acorda inspirado, eu não sei por quê, porque parece que, né, é aquela coisa, é uma luz mesmo que vem e te ilumina para você fazer. Você tem uma noção, você falou isso, eu estava até pensando na pandemia, né, para mim foi normal. Eu continuei trabalhando normalmente, porque eu estava dentro do meu ateliê. Hoje, na maioria dos casos, os clientes nem vão mais no seu ateliê. É muito difícil, porque você cria uma confiabilidade. A pessoa te manda uma foto, ou ele encomenda alguma coisa. Hoje, com esse negócio de Pix, essas coisas, o cara você não tem mais contato. Aí você só vai levar para ele. Então, assim, o probleminha que eu tinha quando ia no apartamento, que eu ia entregar, mas mesmo assim, se chegar de máscara e tal. Mas eu ficava lá, às vezes, eu falava, mas não mudou. Eu vendo aquele sensacionalismo, às vezes, também, as desinformações que a gente via, sabe? Um acredita, outro não acredita, um acusa e outro se defende. Aí só que eu não lembro toda, mas eu escrevi, eu lembro que o início dela falava assim, de repente eu fiquei só. Perdido no meu mundo, longe dos meus, longe dos abraços, dos amigos, mas perto de Deus. Aí eu falo que de repente eu vi a máscara que mascarava a face, não sei o quê, que escondia o disfarce, sabe, é uma coisa mais ou menos assim, eu escrevi isso. Então às vezes, você falou isso aí, ou como seja uma escultura, ou seja uma poesia, às vezes eu olho, eu acho que deve acontecer isso contigo também, porque eu leio seus artigos, sempre que você publica, e aí eu falo assim, cara, mas será que foi eu que escrevi isso? Não é assim? Você não sente isso? Eu falo, mas como que eu pensei nisso? Eu não sou tão inteligente assim para falar de uma coisa que... Né? E você escreve. Então, assim, eu acho que é essa conexão que você falou. Ariston, nós vamos ficar um pouco mais nessa vertente. Vamos, é um prazer falar com você. Há uns anos atrás, eu fui a uma palestra lá na Federação das Indústrias com uma mulher fantástica chamada Dulce Magalhães. Ela morreu ano passado na pandemia. Morreu de outra causa, mas na pandemia. Ela era de Santa Catarina. Mulher fantástica. Ela deu uma palestra sobre aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar, porque já tive pressa, levei sorriso, porque já chorei demais e tal. Ela foi tudo em cima da música. E ela disse uma coisa interessantíssima, que marcou muito, e eu quero trazer porque tem a ver com a nossa conversa. Ela disse que o artista, o compositor, o pintor, o escultor, o restaurador, o jornalista, o compositor de música, enfim, quem lida com arte, ele consegue uma conexão com a espiritualidade, onde as coisas acontecem antes. Ele vai lá, vê, percebe, volta com a memória daquilo, escreve, faz, esculpe, pinta, ou uma música, e as pessoas, mas que coisa fantástica, parece que sempre esteve aqui, na verdade foi buscado. Isso é um dom que o artista tem de passar essa dimensão, buscar noutra dimensão. O Almir Sater tem um vídeo na TV, aí no YouTube, aliás, em que ele fala sobre isso, que a música Tocando em Frente, ele chama de psicografia. Então, eu quero voltar lá nos altares. Quando você estava mexendo com os altares, que ali tem uma fé
exposta ali há quantos anos, quanta gente rezou diante daqueles altares ao longo do tempo, dores, sofrimento, expectativa, esperanças, frustrações, né? Tantos sentimentos humanos daqueles altares. Não é possível que não tenha ficado nada disso ali na forma de energia, né? Algum tipo de energia impregnado nele. Com certeza. Quando você lida com essas peças assim, o que é que te toca? Olha, você falou disso aí, eu até tinha, assim, é tanta coisa que você faz que eu tinha também esquecido. Eu tenho um relatório que eu fiz na época, justamente sobre isso que você está falando. O que o João Carlos falou assim, eu quero que você faça um relatório para mim, de todos os trabalhos que você está fazendo. O João Carlos era o secretário de João Carlos Vicente Ferreira, um historiador, secretário de Cultura do governo de Mato Grosso, na época do governo Maggi. No governo Maggi. E ele pegou e falou para mim, porque o João Carlos foi uma pessoa que eu tinha uma conexão muito boa com ele, porque ele me deu a liberdade. Uhum. E tanto é que ele falou, você faz, mais ou menos isso que você falou. Ele falou assim, Arisson, eu quero que você faça um relatório, mas eu não quero que você faça um relatório técnico. É lógico que você vai ter que falar do que você fez, tudo, mas eu quero que você faça um relatório usando a sua sensibilidade, o que você está sentindo. E eu fiz, eu nem tinha pensado nisso, você falou agora, eu lembrei. E esse relatório, eu lembro que eu começo falando assim, ó, você vê, ó o tipo de relatório, eu falo dos altares, né, que era 4, filhos de pais separados, adotado por uma comunidade. Aí eu vou falando dessa fé, dessa religiosidade, desse sentimento em cima disso. Os filhos de pais separados, os altares, porque uns foram para fora, aí eu vou contando. Aí eu falo do brilho do ouro, da fé, unindo a fé com isso. Porque, na verdade, é uma coisa assim, além de você estar restaurando aquela parte material que está ali, você está resgatando toda uma história. Pois é. Aquela peça não é só uma peça. Não, ela é uma história... Aliás, uma ampla história de sofrimento, alegria, fé, né? E beleza artística. E o próprio patrimônio, e memória ainda, memória também. Memória, eu tive uma senhora que, por incrível que pareça, a gente estava ali naquela Comandante Costa, naquela baixada. Lembra, né? Descida ali, perto de Isaac Povos. E ali acontece muito acidentezinho pequeno, assim, porque aquela baixada e tal, dia de chuva. E uma senhorinha, rapaz, um cara bateu atrás do carro dela, ela desceu, aí eu fui lá, fui lá fora para ver, ela tinha uns 80 e estava dirigindo, a Frela. Aí eu até peguei uma cadeira, porque ela tinha que esperar a perícia, o pessoal vinha por causa de seguro, essas coisas, aí botei lá fora, assim, a cadeira, e comecei a conversar com ela. Ela ficou lá esperando e eu conversando com ela. Onofre, ela me contou coisas assim daquilo ali que eu não tinha noção. Não sei como é que parece que é uma coisa. Ela foi contou história de quê? Dos altares, da igreja. Ela falando que ela casou na igreja. E você acha que tem coincidência? Você viu? É o que você falou. Aí eu lembrei disso por isso. Aí ela contando, ela falou, olha, eu casei nessa igreja. Aí contou casos de batizados, de não sei o quê. Aí eu levei ela lá dentro, comecei a mostrar. A mulher chorou, cara, quando ela viu os altares no chão, porque ela não tinha noção, ela viu aquele monte de coisa. Quando eu mostrei eles montados no chão, porque ela tinha visto eles em pé, né? Ela voltou no passado. Então, o que eu falo assim, a responsabilidade que você tem com aquilo, sabe, ela transcende. Às vezes a pessoa, porque tem muita gente, que, principalmente quando eu comecei, eu vou até deixar isso claro, porque aconteceu, eu tô fazendo até um relato para você. A pessoa fala assim, pô, você não está preocupado, pai, o governo não paga, vai te dar... Não, eu esquecia disso. Eu começava a fazer isso, eu esquecia de tudo. Vamos no intervalo e voltamos em seguida com essa conversa. Estou conversando com o Ariston de Souza. O motivo básico da gente chamar essa entrevista e depois falar de outros temas foi que ele restaurou Eram 3 altares, né? Na verdade, era 4. Eu achava que tinha 3, mas ficou os 4. 4 altares da antiga Catedral do Senhor, o Bom Jesus de Cuiabá, que foi demolida em 68. Ariston de Souza, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta à perspectiva de hoje, conversando com o artista Ariston de Souza, meu amigo, e o motivo de nós termos ele aqui conversando conosco é porque ele restaurou os altares daquela catedral antiga do Senhor o Bom Jesus de Cuiabá, que foi demolida em 68. Altares belíssimos. Você estava me dizendo aqui
da senhorinha que entrou lá dentro do seu... Não era, na verdade, era um galpão na época, que você transformou em ateliê, né? Virou um ateliê. Ali tem 3 galpões juntos, né? Uhum. E na época a gente ficou ali durante 3 anos ali fazendo aquele trabalho. Foi o prazo que você gastou 3 anos? É porque assim, na verdade, houve assim... Você sabe como é que são esses projetos? Às vezes... Tava aquela toda aquela pompa, né, trabalhando, aí dá uma parada por falta de recurso, aí tem que gerar recurso. Governo. Você sabe. Governo é isso. Então, né? quando a gente fala de 3 anos, com tudo isso, né? Sim, não. Com tudo isso. Mas assim, foi um trabalho que, como você mesmo viu, quando a gente chegou lá, tava tipo lixo, né? A gente fez uma limpeza. Eu me lembro que trouxe de volta. Fazia dó, cupim, etc, né? Então você terminou, entregou, recebeu? Não, sim, nossa, tranquilo. E inclusive... O João Carlos é uma pessoa muito, muito séria. Não, olha, eu não tenho o que reclamar. Ele é um amigo hoje, né, que eu fiz também, como eu te conheci, e a gente fez amizade. E outras pessoas sérias também que teve ali, que eu não vou nem ficar citando nome, que a gente acaba esquecendo. Sim, claro, Mas que, nossa, assim, trabalhou para que... Porque, na verdade, assim, as pessoas que estão nos vendo, para ter uma noção, aqueles altares ali, eles pertencem hoje, ele é patrimônio nacional, ele é um patrimônio cultural, né? Ele não é assim uma coisa, ele é meu. Eles estão tombados pelo IPHAN? São, né? Então, se está tombado pelo IPHAN, é patrimônio nacional, né? Ali, Onofre, porque eu falo assim, a obra, ela perde essa questão de valor, né? Porque, por exemplo, você é uma obra, ela pertence a uma sociedade inteira, de um país. Você não pode vender um altar daquilo. Ela faz parte da memória, o chamado da memória imaterial, né? Imaterial. O que esse copo representa? Bom, é um copo de louça, mas considerando as circunstâncias, determinadas circunstâncias, ele se torna uma peça de valor. Digamos que o Papa tivesse tomado água nesse copo aqui. Pronto. Esse copo já... Eu estava pensando isso agora, porque a gente restaurou muitos, a gente fala dos altares, mas também teve muitos pertences do Dom Aquino, né? Então, assim, eu falava isso direto, sabe? Assim, você tem o privilégio de pegar um sapato que o Dom Aquino calçou, né? Você pegava, por exemplo, quantas cartas que tinha, que a gente teve ali, assim, que ele escreveu, restaurar a escrivaninha dele, o catre, né? Que ele dormia, porque o catre, para quem está nos vendo e não sabe o que é, ele é tipo os pés X e com a lona. Então é como se fosse uma antiga cama de campanha, né? Sim. Só que ele é feito de madeira e ele tem uma lona, porque ele tinha problema de coluna e ele não podia dormir em cama, ele dormia no catre. E era mais fresco também, né? Porque Cuiabá é quente. Então tem essas coisas. Na época não tinha ar-condicionado, como década de 20 do século passado, 100 anos atrás. Aí você falou, voltando àquilo que você falou aquela hora, quantas vezes eu estava ali restaurando aquela escrivaninha e não pensava, mas gente, quantos documentos Dom Aquino não escreveu aqui? Quantas, né? Ele debruçou. Onde eu estou aqui pegando, cara, ele estava aqui. Ele foi escritor, ele foi o primeiro mato-grossense, não me recordo mais se é o único, membro da Academia Brasileira de Letras. Então ele escreveu muitos livros, os textos dele, que ele era um homem muito preparado. Muito preparado. Onofre, eu assim, teve uma época que nós estávamos recebendo as crianças lá, que começou... Tinha dias que chegava lá no museu, quando a gente já tinha levado para o museu, a gente montou, assim, provisoriamente na época, e as escolas estavam levando crianças para ter contato com esses objetos. E tinha, tinha um espelho que a gente tinha restaurado do Dom Aquino, que era um espelho de pé Luís XV, e ele era móvel, né? Você, de acordo com o que você queria, você reclinava ele e tal. E chegou as crianças, você sabe como é que é criança, ele não tem muita noção, assim, faixa adolescente, 14, 15 anos, brincando com o espelho, fazia careta com o espelho e tal. Aí eu falei assim, aí comecei a falar para ele, falei, você não sabe o privilégio que você está tendo de olhar nesse espelho, rapaz. Aí comecei a falar, né, falei assim, o Dom Aquino, isso era dele, cara, quantas vezes ele não olhou aí, né, não se arrumou aí à frente desse espelho. Carregado de preocupações ou não? Ou não. Aí eu falei, olha, você sabe quem foi Dom Aquino? Aí ele ficou assim... Aí eu falei, Dom Aquino. Aí você vê que muda a cabeça da criança. Né? Aí o professor depois falou, cara, mas que bom você ter falado isso para eles, porque você estava bagunçando mesmo, né? Aí eu falei, olha, isso que você falou aí, né?
membro da Academia Brasileira de Letras. Eu falei, o cara é o bispo mais jovem do mundo católico até hoje. O cara com 29 anos conseguiu ser bispo. O cara, ele dava palestras, era um dos maiores oradores, né, brasileiros. O cara, Instituto Geográfico, o hino o hino de Mato Grosso foi escrito por ele. É dele. Aí eu falei para ele assim, cara, se você tivesse essa noção da dimensão que esse cara era e da simplicidade que ele tinha pela história dele, porque eu vi assim, pessoas até mais entendido do assunto, que estudavam mais sobre ele, historiadores, falavam que ele era tão técnico para falar, Onofre, que ele falava de acordo com o público. Ele chegava num lugar assim, se as pessoas fossem humildes, falava a linguagem de todo mundo entendia. Mas se ele chegasse num lugar só intelectuais, ele usava uma linguagem também totalmente de nível alto, né? Então assim, e a gente tem, o cara nasceu aqui, ele morreu aqui no seminário ali, entendeu? E as pessoas não têm noção quem é Dom Aquino. Aí você vê, se fosse na Europa, você viajava para a Europa para ir lá na casa do Dom. Você tem a Anitta com 40 milhões de visualizações, a distância é 1 bilhão de anos entre um e outro. Eu te perguntar uma coisa, quando terminou, que você entregou o trabalho, está lá bonito, eu vi que estava bonito, muito bonito, quem olha assim não percebe que... Como é que você se sentiu? Você se sentiu... Eu quero perguntar, eu estou muito ligado, eu acho que o artista é muito ligado ao espírito, então sim, não quero saber se você recebeu 1 milhão, 2 milhões, não. Isso não interessa. Você sabe que não recebeu. Eu quero saber o seguinte, como é que ficou você diante da obra pronta e diz, meu Deus, eu restaurei isso aqui, como é que você ficou? Dá uma sensação de Onofre, eu vou te responder assim, digamos assim, espiritualmente para mim foi a melhor coisa. Eu quero saber espiritualmente. Foi assim, tipo, como se... uma felicidade que eu não tenho como explicar, sabe? Eu falar assim, cara, porque era uma responsabilidade no início. A gente fala, é o que eu estava falando, eu fui questionado, teve ninguém aí querendo me derrubar aí dentro, eu não vou ficar falando nomes, mas teve ninguém que tentou me derrubar, ia lá no João Carlos, falava uma coisa, teve ninguém que entrou contra o João Carlos no Ministério Público, porque não poderia deixar... Eles queriam botar 30 pessoas lá dentro fazendo o trabalho, você tá entendendo? Eu trabalhei com uma equipe de 4 pessoas, o valor que foi gasto foi muito pequeno. E tinha ninguém que queria pegar aquilo lá e botar um antropólogo, botar não sei o quê, um monte de gente para ficar fazendo nada. Né? E quando o IPHAN veio, que eu conversei com a pessoa, isso aí eu tenho tudo em matéria, que a SECOM registrou, né? Tem matérias, isso, que fala da visita deles. Chegaram em 10 pessoas, veio o pessoal na época, que estava por trás de um projeto também, que depois deu continuidade, para ver se aprovava ou não, para dar continuidade. Isso aí eu tenho fotos também que ilustram tudo isso que eu estou te falando. Sim. E quando eu falei para as pessoas sobre o que houve, como foi feito, o cara com a planilha, pegando detalhe por detalhe do que eu tinha usado de material químico para fazer a limpeza, ele querendo saber como... Aí quando chegou no final, assim, eu não vou contar, porque é longa a história, mas só para quem está nos vendo ter noção. Quando entramos no galpão, você lembra que ele era muito grande? Acho que ele tinha o quê? Uns 100 metros, né? 50 Por metros? Aí, eram 50 metros. Ele é bem comprido, assim. Aí quando chegou lá no final, naquela bancada onde eu trabalhava, tá todo mundo reunido para saber o desfecho final, o João Carlos, assim, nervoso, porque ele poderia dar um problema sério para ele. Sim, claro. Aí eu peguei e falei, o cara ele veio com toda a pompa, disse que era arquiteto, urbanista e tinha curso de restauração. Ele fez na Itália, ele falou o nome da cidadezinha que eu não lembro agora. E eu peguei e falei para ele assim, no final, né? Aí eu falei, bom, todo esse trabalho que você viu, o que eu fiz, isso que eu quero... Primeiro eu perguntei para ele, falei, eu posso falar? É Paulo o nome dele, lembrei agora. Eu falei, Paulo, eu posso falar? Ele falou, não, Ariston, nós viemos aqui para te ouvir, você que tem que falar. Porque eu até então não tinha falado nada, eu só passei todos os dados para ele. Eu falei, não, porque eu vi você tirando foto, você anotando. Mas eu percebi, Onofre, que cada peça que ele olhava, que eu tinha feito, reconstruído na madeira, ele sorria assim, com aquela, sabe aquela coisa de admiração, e tirava foto. Beleza. E eu pensei, lá, quando estava debaixo de fezes de pombo, ele nem entraria lá para tirar. Ah, não, claro. Porque com medo de pegar uma infecção, uma coisa. Beleza. Aí quando chegou no final, eu falei, Paulo, eu posso falar agora? Ele falou, Ariston, viemos aqui para te ouvir, rapaz. Aí reuniu todo mundo em volta. O pessoal do BNDES veio também.
Tava Dom Aquino, Dom Milton, Dom Aquino, Dom Bonifácio Petinini, Dom Milton, todo mundo junto. Aí eu peguei e falei, Paulo, primeiro, eu quero te perguntar se todo esse trabalho que eu te passei bate com, né, com a planilha que você está com ela, os produtos químicos que eu usei, que eu te passei, se é isso que usa na restauração. Aí ele, não, sim, tá tudo correto. E o pessoal esperando a resposta dele para ver se aprovava, né, continuidade. Aí eu falei, tá, é bom conversar com pessoas como você, que você é uma pessoa formada. Você falou, aí eu desdenhei dele. Eu falei assim, você é formado em restauração? Você falou na Itália. Ele falou, na Itália. Aí ele falou o nome, eu não lembro a cidade. Aí eu falei, que bom, cara, porque eu converso com pessoas aqui que não têm conhecimento. E aí acaba, às vezes, dando palpite e acaba atrapalhando, fica em cima do muro. Então você é uma pessoa boa, porque você conhece, então dá pra gente ter uma decisão mais rápida. Aí eu falei pra ele assim, então tá. Se eu te falar que todo esse material que eu usei para fazer a limpeza, a hora que eu falei assim, o João Carlos coçou a cabeça, cara. Aí eu falei assim, todo esse material que eu usei para fazer a limpeza, não foi nada disso que eu te falei. Cara, o João Carlos olhou para mim e falou, puta, o cara já tinha aceitado, né? Aí ele olhou para mim, aí um começou a falar uma coisa, outro falava outra. Aí ele ficou assim, não, Ariston. E eu tinha falado para ele que depois eu fiz um curso de restauração em São Paulo, mas eu não tinha feito na época. Eu era autodidata, né? E eu tenho orgulho disso. Mas eu tenho a enciclopédia do Telecheia, que eu estudei ela inteira. Aí quando eu falei para ele, ele falou, cara, foi meu mestre de finalização de curso, Telecheia. Eu cheguei aí, beleza. Aí nessa hora eu peguei e falei para ele, cara, você tem um privilégio que eu nunca tive. Eu sou louco para conhecer a Itália, não pude ir. Você já foi lá. Né? Você já teve com o Telecheia, que é um cara que eu estudei ele, mas não conheci também. Mas o material, você está falando material de limpeza, você que... Não, pois é, aí eu falei para ele. Falei, tá, então todo esse material que eu tô te falando que eu te passei, químico, que os caras usam, os restauradores tradicionais, eu não usei. Por quê? Porque a amônia, mesmo diluída, ela vai continuar afetando a folha de ouro, que é uma folha metálica. Mesmo que eu elimino ela depois, ela vai continuar afetando. Já que você tem o curso de doutorado do Telecheia, eu acho que você deve ter lido a enciclopédia dele, como eu li, então você deve saber, eu usei areia, terra de Trípoli, com azeite de oliva. Foi isso que eu limpei. Aí eu falei, terra de Trípoli, aí fui lá, peguei a terra que eu usei, tirei, é aquelas pissarra, Onofre, que ela não tem areia, ela parece um polvilho. Eu sei. Né? Aí o que acontece? Eu peguei a terra e misturo com o azeite e fui limpando. Porque o azeite, ele hidrata, ele não danifica. E é natural. Aí eu falei, eu usei isso. Aí ele baixou a bola, sabe? Cara, eu não pensei nisso, Ariston. Aí beleza, aí eu falei assim, agora só para finalizar, eu não quero tomar seu tempo. Você faz o trabalho que eu fiz de recomposição, de talha, de escultura? Eu fiz mão de anjo que não tinha, fiz braço de anjo, tem as fotos tudo, perna. Aí ele olhou assim e falou, não faço. Aí o João Carlos já olhou para ele e falou, e aí, tá aprovado então? Como é que tá, Paulo? Você aprova o trabalho dele? Não, sim, pode dar continuidade. Aí, isso eu tenho na matéria de jornal. Ele falou assim, o Ariston não é um restaurador, ele é um artista, vocês têm um artista plástico. Então, olha, em qualquer outro lugar isso ia dar um maior problema, porque uma pessoa só não poderia estar aqui. E ele está com 4 pessoas só, a equipe dele. Mas parabéns, seu trabalho está muito bom. Então, pronto, acabou o problema. Você recuperou pedaços dos anjos. Porque os altares daquele tempo eram cheios de anjos. Posso tomar aqui ou não? Por favor, fica à vontade. Os altares eram cheios de anjos, né? A gente vê lá no Aleijadinho também tem. Antes do Aleijadinho até tinha mais, né? Sim. Era um outro estilo, que o Aleijadinho trouxe um estilo novo, né? Mas ele usava também, assim, sempre no coroamento, né? Em cima tem 2 anjos. E aí, faltando braço, faltando perna. Eu tenho fotos, Onofre, assim, eu com o anjo na mão assim, ó, com a perna nova, com o braço, porque eu tinha referência do outro e tinha as fotos, né? Uhum. Então, aí, outra coisa, a gente usa, para quem está nos ouvindo e é restaurador, que sabe disso, você não fixa a peça assim como ela, porque ela tem que ter uma... No caso de chegar alguém e falar, não, mas não pode, então você tira. Ela não pode ficar totalmente, como é que eu posso dizer, presa aquela peça. Entendeu? Ela tem que... Você tem que dar uma chance de reversão. Por exemplo, se alguém falar, não, então tira. Eu não posso fixar ela com uma cola que não possa soltar. Até isso na restauração, a gente não pode usar determinadas colas, porque são muito fortes, né? Ariston, nosso tempo está acabando.
Eu acho que aquele trabalho foi referencial na sua vida, né? Sim, com certeza. E hoje você trabalha com outras esculturas, escreve, mas eu chamei você por conta dos altares, porque os altares estão ligados à memória dessa cidade, que é tão histórica, tão antiga. E, de repente, você foi lá e teve uma interferência numa coisa tão espiritual e tão mística, né? O Ariston mudou depois daquilo? Estou falando espiritualmente, artisticamente. Artisticamente eu acho que... Tomamos uma água aqui, peraí, só um pouco. Com vontade. Artisticamente, Onofre, eu creio que sim, porque me deu uma ascensão maior. Me deu mais publicidade, me deu mais conhecimento, né? Mas a cabeça? É um trabalho... Não, até porque, Onofre, eu creio assim, mentalmente, assim, tipo... Às vezes tem pessoa que me conhece, que aí é até bom você colocar isso, porque eu vou fazer uma comparação, um paralelo. Ele viu eu fazendo aquele trabalho e me conhece e fala, Ariston, você é muito simples. Eu imaginava que você era um cara diferente, cheio de coisa. Mas, Onofre, eu fui assim desde criança. Provavelmente quem sou assim, não vou mudar. Provavelmente quem fez aquilo na 1730 também fosse uma pessoa simples, Simples, né? Também. Então, o que eu falo assim, você é artista em cima do palco, cantando. Ali você é diferente, porque você está expressando a sua arte. Desceu dali, meu amigo. Gente, né? Você é igual, nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. Ariston, nosso tempo já foi, se fica a conversa vai rápido, bom né? Demais, né? Nós prometemos que era uma prosa e acabou sendo uma prosa. Mas é muito bom rever você e conversar sobre os altares e a sua trajetória e essa restauração da memória religiosa, humana, dessa cidade que nos acolhe tão bem. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Olha, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Porque independente de estar fazendo um programa de televisão, te rever foi com saúde. E você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, você sabe disso. Eu aprendo muito. Eu não podia deixar de falar isso aqui, sabe? Porque tem uma pessoa que é sua fã demais. Vários, né? Mas tem, eu acho que você deve conhecer a dona Lúcia Campos. E ela fala demais. Ela é mãe do meu genro, né? Então ela, nossa senhora, se ela soubesse, ela talvez teria vindo aqui para te ver. Então, eu tenho que agradecer, muito obrigado, viu, Onofre, pelo convite. Perspectiva, fica aqui, voltamos na próxima semana. Até lá.